Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma atividade do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, diretamente aqui de Curitiba, no estado do Paraná. É uma alegria muito grande estar com vocês novamente. Desejamos a todos, nesse dia ensolarado aqui em Curitiba, esperamos que aqueles que nos acompanham em outras cidades também estejam sendo contemplados pelo sol, por essa luz, por esse calor, que tanto nos fortalece. Desejamos que seja um dia especial, uma data em que comemoramos, a Páscoa. Tá certo que algumas vezes acabamos deturpando um pouquinho o seu sentido, mas que o espírito da renovação, o espírito desse reforma interior que a nossa doutrina espírita nos convida a todos os instantes, se faça presente nesse dia e que possamos estabelecer comunhão, contato com Deus, promovendo um amanhã diferente, um novo amanhã, uma nova era. Nós estamos aqui hoje para a nossa segunda palestra interativa. Os nossos convidados já chegaram. Vamos colocá-los na tela para dar o bom dia. Telmo, muito bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Edson. Bom dia ao nosso operador técnico. E bom dia aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando neste dia. É uma alegria poder participar desse bate-papo aqui, refletirmos um pouquinho, especialmente nesse dia de Páscoa e também nesses dias que estamos vivendo aí de pandemia. Mas se a gente refletir um pouquinho, a pandemia ela é permanente nesse mundo, né? Só muda a cara, né? Mas como é que lidamos com isto, né? E já que estamos reclusos, vamos aproveitar esses dias de reclusão para a gente ficar um pouquinho com os nossos familiares, um pouco mais. Muitas vezes o corre-corre do dia a dia nos deixamos de lado algumas coisas. Aproveitar para ficar conosco mesmo, que também nesse corre-corre muitas vezes não ficamos conosco, né? Esquecemos de nós. Ficarmos um pouco com Deus, talvez o grande esquecido e às vezes lembrado nestas horas de dificuldades. Então, e se vocês estão vendo atrás de mim, aqui tem uma estante, que tal a gente aproveitar também essa reclusão para fazermos boas leituras? Né? Eu costumo dizer que 2 livros por mês te deixam mais ou menos, 4 livros por mês te deixam muito bem. Então, que a gente possa aproveitar esses dias e não ficar focado nos problemas, mas olhar que estes problemas também têm seu lado bom, tem o reverso da moeda. Como já se dizia, né? Peguemos um limão que é amargo de digerir e façamos uma limonada. Muito bom dia a todos. Obrigado, Telmo. Edson, bom dia, seja bem-vindo. Deixa eu liberar o Edson. Bom dia, Ricardo, bom dia, Telmo, bom dia, Chico. É uma alegria, agradeço muito o Cefac pelo convite, estarmos aqui nesse domingo, como você falou, ensolarado, Curitiba radiante, né? Como o Telmo apontou muito bem, passamos por um momento de, talvez, dificuldade, né? Mas de muito aprendizado. E nós temos aí essa oportunidade de estarmos aí juntos, reunidos, em tantos lares, né, chegando a tantos lares, né, para bater esse papo gostoso, para conversar sobre a nossa doutrina, né, essa doutrina tão consoladora, que nos serve tanto nesse momento. Então, que possamos dividir, né, com esses lares os ensinamentos que nos trouxe o Consolador Prometido. E vamos em frente, né? Vamos em frente. Bom dia a todos, uma ótima Páscoa para todos nós. Obrigado, Edson. Bom dia, Chico, nosso assistente, nosso responsável por essa atividade estar acontecendo. Muito bom revê-lo novamente. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aí a mais esse encontro, que tudo corra bem e uma ótima Páscoa para todo mundo. Um grande abraço para todo mundo. Legal, Chico. Pessoal, antes de a gente iniciar propriamente dita a nossa atividade, a gente tem aqui alguns recadinhos para trazer a vocês. O primeiro é que as atividades presenciais, né, as doutrinárias lá do Fé, Amor e Caridade estão suspensas
né, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, e nós passamos a desenvolver algumas delas através dos recursos da internet, os recursos virtuais, né, como essa nossa atividade de hoje. Os grupos de estudos também já retomaram, mas a gente tem as atividades sociais, principalmente aquelas, né, que levam o recurso material a uma grande quantidade de pessoas, né, em condições não tão, digamos, privilegiadas, ou pessoas não tão afortunadas, que nem nós, né, que temos a possibilidade de fazer 1, 2, 3 refeições ao dia, né? Muitos desses é apenas uma, e é aquela refeição bastante singela. Então, nós continuamos com essas atividades, considerando todas as recomendações das mesmas autoridades, tomando todos os cuidados, utilizando todos os equipamentos de EPIs, mas o risoto fraterno, né, que são mais de 450 quilos de alimentos distribuídos semanalmente, permanece com suas atividades acontecendo normalmente. A entrega das cestas básicas, dos alimentos, que observamos nos últimos dias, uma crescente de pessoas chegando até nós, pedindo o recurso, o alimento, porque infelizmente estão impossibilitadas de, independente da atividade econômica que estejam vinculados, de ganhar o seu pão. Então, assim, nós queremos, nesse momento, agradecer a todos vocês que contribuem, que colaboram, né, possibilitando que essas atividades continuem acontecendo. O nosso muito obrigado de coração em nome de todos os assistidos. Nós também temos, além da palestra, essa palestra interativa, essa troca de ideias, desse bate-papo, né, que hoje temos o Thelmo e o Edson, e a gente já pode ver que os dois são bem estudiosos, né, porque os dois têm, na parte de trás, uma quantidade de livros muito grande. Né? O Edson não deve estar em Curitiba, porque ele está agasalhado, o Thelmo está com umas 2 ou 3 blusas, em Campo Largo está fazendo frio, Thelmo? Eu acho que sim, né? Mas nós temos também as atividades do atendimento fraterno, né, que elas continuam acontecendo, porque também existe uma demanda muito grande de algumas respostas, de entender determinadas circunstâncias, e essas nós estamos fazendo presencialmente, porém, o agendamento se dá pelos nossos canais de comunicação, que encontram-se aí na tela para vocês darem uma olhadinha. Vocês podem, aqueles que desejarem ter uma conversa, um esclarecimento, um conforto, um consolo à luz do ensino espírita, podem solicitar o agendamento dessa conversa e nós entraremos em contato com vocês. Também estamos iniciando, a partir desta semana, uma atividade da livraria e da biblioteca que vai funcionar também com agendamentos, nos mesmos canais. Você manda uma mensagem: eu gostaria de um livro, eu gostaria de emprestar um livro novo, determinada obra, seguindo a recomendação muito sábia do nosso Thelmo, né? 1, 2, 3 livros, né? Aproveita para pegar mais, porque a gente tem bastante tempo agora para leitura, mas também a nossa livraria, a nossa biblioteca estarão funcionando por agendamentos. E vamos ver aqui quem está chegando, vamos dar o bom dia para os nossos companheiros que nos assistem, que acompanham a nossa transmissão pelo canal Cefac Curitiba lá no YouTube. A Rosimari Carneiro, a Lorena Bávia, a Rosimari 2 vezes, desejando agora um Feliz Páscoa. Primeiro, um bom dia, Feliz Páscoa a todos. A Ilza, a Luana, bom dia, Ilza, bom dia, Luana. A Jocélia, a Tere, o Valdecir, a Ângela. Vamos colocar aqui na tela alguns, né, desses bom dias para que vocês possam estar acompanhando e vendo os rostos, né, porque nós aqui estamos nos vendo, mas nós não vemos o pessoal que está em casa. Eles nos assistem. A Ângela não pôs a foto dela. Acho que ela não quer que a gente a veja. É que ela não acordou, né, Ângela? Está de pijama. Tudo bem, nós vamos dar um desconto para você. Aí a Luana, nossa querida Luana, um beijo para o Léo, a Ilza. E vamos, seguinte, nós já queremos, antes de iniciar as atividades, deixar o nosso convite para a próxima
nosso próximo encontro, na quinta-feira, às 20 horas, estaremos encaminhando os convites pelo e-mail, pelo Facebook, estaremos encaminhando também pelo nosso grupo de WhatsApp corporativo. Então, aqueles que desejarem, né, fazer alguma pergunta sobre a temática, que daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, podem o fazer já para a exposição de quinta-feira, para essa conversa de quinta-feira. E também já para o nosso encontro de hoje. Nós já recebemos algumas, mas se alguém quiser mandar mais algum complemento sobre o tema, a alegria e a tristeza, já podem o fazer aqui pelo canal do YouTube ou pelo Face ou pelo nosso e-mail. O Gabriel também está chegando, a Thalita. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Thalita. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos nos aproximando do nosso horário das 10 horas e hoje é domingo. Domingo de Páscoa, domingo ensolarado, mas domingo também é um dia muito especial para nós do Cefac. É o dia que, na parte da manhã, temos as atividades doutrinárias, a palestra pública, nos moldes que todos, né, conhecem, e aqueles que estão tendo contato com a nossa casa pela primeira vez, uma exposição que acontece lá na casa, né, num salão. Mas à tarde nós temos um encontro muito especial do Departamento da Família e do Departamento da Infância e da Juventude. E nós gostaríamos de propor, já pedimos permissão aqui para o nosso Edson e para o nosso Telmo, para iniciar essa atividade de uma maneira diferente e para encerrar essa atividade de uma maneira diferente. Nós vamos trazer para vocês, né, uma música cantada pela coordenadora no Departamento da Infância e da Juventude, uma música muito comum, muitos de vocês que acompanham essa atividade, e se estiverem aí com as crianças no quarto, chamem para a sala, e vamos cantar junto com a Regina essa música que realmente é encantadora. Vamos dar mais alguns bons dias, enquanto o Chico prepara ali para nós a Regina, a Carmen Valera, bom dia, a Eini, a Sônia Nossa, Sônia, eu errei o teu nome, Sônia Barzensky, a Marga Garcia, o Murilo, a Lígia, a Dete e tantas outras pessoas que estão chegando. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar o nome de todos vocês, mas recebam desde já o nosso abraço carinhoso, um beijo no coração de vocês. Chico, tudo certo, Chico? Podemos iniciar? Então, vamos lá. Com vocês, Regina. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se a gente não pode ir até o Cefac, a ideia é levar o Cefac até vocês, né? Vamos cantar juntos as músicas que a gente costuma tocar nos domingos. Pena que eu tô aqui sozinha, mas vamos imaginar que tá aqui a nossa banda do Cefac, a galerinha ali fazendo a percussão. Vamos lá? Não podia deixar de começar com o Plim Plim Plim, né? Que é a mais pedida ali dos nossos domingos. Vamos então. Naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha que pulou. E eu fui no tom errado. Vamos lá, pessoal, agora é pra valer. Igual lá no Cefac, hein? Naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha que pulou no trampolim. Naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha mergulhando. Batia forte meu coração, peguei a estrela com a mão e ela cochichou pra mim que era o meu anjo perto de mim. Plim, 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 era o meu anjo perto de mim. Plim, 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 era o meu anjo perto de mim. Mais rápido um pouquinho agora. Naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha que pulou no trampolim. Naquela noite eu vi um plim, 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 uma estrelinha mergulhando no meu jardim.
Batia forte meu coração, peguei a estrela com a mão e ela cochichou pra mim que era meu anjo. Era meu anjo perto de mim. Era meu anjo perto de mim. Agora, na velocidade de foguete, naquela noite eu vi um naquela noite eu vi batia forte meu coração, peguei a estrela com a mão e ela cochichou pra mim que era meu anjo perto de mim. Era meu anjo perto de mim. Era meu anjo perto de mim. Muito bom, né, pessoal? Bom dia, Regina. A Regina também nos acompanha ao vivo. E agora vamos iniciando da mesma forma que iniciamos as nossas atividades lá. Eu vou fazer uma leitura e, em seguida, a nossa prece para darmos início a essa oportunidade de esclarecer um pouco mais, né, sobre o Evangelho de Jesus à luz do ensino espírita. Do livro Fonte Viva, a mensagem é a de número 6, aceita a correção. E, na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Está em Paulo, Hebreus, no capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afetando-se, todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se à beleza e à fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Convido a todos, então, que unamos os nossos pensamentos, os nossos corações em prece e em Deus.
Primeiramente, Pai amado, queremos expressar a gratidão por mais uma vez abrir os nossos olhos hoje pela manhã, levantarmos dos nossos leitos, espreguiçar o nosso corpo, nos alimentarmos, e em especial neste dia e nesses momentos em que vivenciamos a oportunidade de estabelecer um contato maior com a nossa família. Queremos expressar também a nossa gratidão a Jesus, nosso modelo, nosso guia, a quem desde já rogamos nos inspire e amplie a nossa capacidade de perceber e de sentir, para que a palavra da manhã cale fundo em nossos corações. Rogamos também pelos nossos convidados de hoje, que a tua paz envolva a cada um de nós e, em especial, as nossas famílias. Que assim seja. Pessoal, vamos dar mais alguns bons dias, né, ao nosso amigo Benhur, a Cristina. E, então, dando início às nossas atividades, queremos fazer apenas um esclarecimento de qual vai ser a nossa dinâmica. Nós vamos iniciar com uma apresentação de um vídeo, de uma fala do nosso venerando Divaldo Pereira Franco, que falará um pouquinho sobre o tema da manhã, a alegria e a tristeza. Em seguida, passaremos a palavra aos nossos convidados, que farão considerações iniciais sobre a temática. E, a partir deste momento, eles passam a responder às perguntas que estão chegando para nós, ou poderão chegar para nós através do nosso canal do YouTube, ou através dos nossos, deixa eu já colocar aqui para vocês, né, dos nossos canais de relacionamento, né, o Facebook, ou o nosso e-mail, cefac@cefacpr.com.br, e o nosso WhatsApp corporativo, 41 3342 9308. Vamos passar, então, à apresentação do vídeo do Divaldo, né, e, na sequência, nós damos a palavra ao Telmo e ao Edson. Chico, é com você. A escritora norte-americana Ruth Stalin, durante toda a sua existência, manteve um desejo de dar um conselho à criatura humana. E não encontrava uma forma que penetrasse o âmago dos sentimentos. Mas como a maioria das pessoas se queixava, falava dos desencantos da vida, das dificuldades, dos problemas, ela resolveu escrever uma autobiografia para relatar apenas um fato. E, através deste fato, confortar as almas que se encontravam em desalinho emocional. Lembrava-se que, aos 4 anos de idade, morando na Califórnia, Los Angeles, em uma casa muito bela, cercada de jardins por todos os lados, estava no domingo pela manhã, debruçada à janela, olhando os seus irmãozinhos que estavam nos passos no jardim, trabalhando a terra. E ela começou a chorar. O avô, sempre vigilante, acercou-se e lhe perguntou-lhe: Ruth, por que está chorando? Ela disse: veja, vovô, os meus irmãozinhos estão sepultando aquela cadela chihuahua. Era tão antipática, eu não gostava, porque ela ficava rindo meus pés. Mas ela morreu e eles estão enterrando. E estão chorando os meus irmãos, tão tristes. Então eu também estou triste. O avôzinho sorriu e disse: é natural. Mas venha cá, Ruth. Vamos à outra janela, essa que está atrás de nós. E atravessaram correndo a sala de refeições e saltaram a janela. E correndo na direção do jardim, o avô, muito lépido, e disse: olha essa roseira. Nós a plantamos não faz muito tempo, 3 meses. Vejo os dedos arroxeados, rasgando a planta verde e nascendo as pétalas coloridas. E então eu, escreveu Ruth,
Abracei a um cacho de botões. Beijei e senti o perfume penetrar a minha vida e disse: oh, meu avôzinho, que maravilha! Como as rosas abrem com facilidade. E descontente, Ruth? Muito feliz. Então venha comigo. Pegou-a pela mão, levou-a, saltando a janela para dentro, e bem no centro da sala, ele disse: Ruth, na vida de todos nós existem sempre duas janelas abertas. Uma que olha a alegria, a outra que olha a tristeza. Quando tu estiveres na janela da tristeza, lembra-te, atrás, a janela da alegria e da felicidade está esperando. A verdadeira sabedoria não é ficar lamentando, abandonar a janela da tristeza e correr para a da alegria, que é bênção de Deus na tua vida. E quando estiveres na janela da alegria, lembra-te que atrás de ti está alguém chorando. Sai um pouco do teu júbilo e vai consolar as lágrimas de outrem que necessita de mudar de patamar de vida. Nunca mais me esqueci. Nunca mais eu me esqueci que a vida é constituída de janelas. A do sofrimento, a do êxito, a da frustração, a da segurança, a da mentira, a da verdade. Essa do desencanto, mas também a da felicidade. Gostaria de dizer a todos que sempre quando a desdita lhe bater a porta, abra a janela da alegria. E toda vez quando a alegria estiver demasiadamente longa na janela do seu júbilo, abra a porta e vá em busca daquele que está do outro lado, chorando por sua vez. O notável Stevenson, poeta inglês, que nos deu a glória de um médico e um monstro, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, escreveu que toda vez que uma porta se nos fecha, nós ficamos tão magoados com a porta fechada que não vemos 99 portas abertas de alegrias esperando por nós. Vivemos a cada momento na janela melancólica, da revolta, irados ou sem encantamentos. E as janelas e as portas da alegria estão diante de nós. Abandone a melancolia, abandone-se à esperança e deixe que ela inunde o seu coração. E a janela da alegria e da felicidade está esperando por você, com as rosas do encantamento do amor. Não esqueça, portanto, amar sempre, mesmo quando não seja correspondido. E aí está, vitoriosa, a proposta da jornalista Ruth Stout. Obrigado, Chico. Então, vamos passar a palavra ao nosso companheiro Telmo, que fará as suas considerações iniciais. Telmo, a palavra é sua. Obrigado, Ricardo. E mais uma vez agradecer a oportunidade de estar refletindo com vocês. Mas o texto que você escolheu, não sei se você escolheu, escolheram para você, do livro lido há pouco, vem bem de encontro ao tema, evidentemente, e a proposta de refletirmos um pouquinho o nosso dia a dia. Eu levo ele para o lado do dia de hoje, né? A Páscoa, a renovação. E esses momentos que estamos vivendo, e sempre vivemos no mundo algumas questões de dificuldades, mas a renovação se dá se olharmos para estas experiências que a vida apresenta e tirarmos as lições que ela encerra. Eu costumo dizer, diante de cada aflição, de cada dificuldade, de cada alegria, perguntar o que precisamos aprender com isso, que lições precisamos tirar disso. Não tem outra função. E a forma que olhamos para elas vão definir o modo de vida que levamos. E eu lembro, nessa direção, que Divaldo também já trouxe esse texto lindo aí, eu creio que tem no momento espírita... É uma história, eu vou, em rápidas palavras, trazer essa história, que um cidadão mais idoso estava na entrada de uma cidade com um jovem e chegou um transeunte chegando na cidade e perguntou
ao Senhor: como é essa cidade aqui? E esse senhor perguntou a ele: como é a cidade de onde você vem? E ele respondeu: a cidade onde eu venho, o pessoal é alegre, é trabalhador, é amigo. Pois essa cidade também é assim. E o cidadão continuou sua viagem. Daí a pouco chegou um outro cidadão e fez a mesma pergunta. E o velhinho respondeu: como é a cidade que você vem? Ele disse: a cidade que eu venho, as pessoas são fofoqueiras, são encrenqueiras, muita briga, muita violência, pessoa mal educada. E o velhinho disse: esta aqui também é assim. Quando o viajante seguiu sua viagem, o jovem perguntou: mas o senhor, da cidade é a mesma? O senhor deu duas respostas. Pois é, as coisas e a vida são e tem o olhar que a gente coloca nelas. Que possamos melhorar o nosso olhar diante das questões que a vida tem apresentado. Muito obrigado. Obrigado, Telmo. Vamos passar a palavra, então, agora ao Edson, o nosso segundo convidado do dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos. Então, uma escolha realmente perfeita, como falou o Telmo, do texto, né, das reflexões trazidas pelo Divaldo. Mas alguns pontos chamaram bastante atenção no que traz a questão das emoções, né? Primeiro, o aspecto da impermanência das nossas emoções, né? O quanto elas são passageiras, e devem ser assim, né? Porque o objetivo das emoções é justamente nos ensinar algo, aprendermos algo com elas. Elas não devem se reter muito, né? Nós próprios não devemos reter demais as emoções quando elas chegam. E o Divaldo aqui nos trouxe essas duas emoções que nos acompanham sempre, desde os primeiros passos, né? Emoções primárias, emoções básicas, que é a alegria e a tristeza. E, por vezes, nós achamos que alegria e tristeza são antagônicas, né? Se opõem uma à outra. E na própria chamada aí do nosso trabalho de hoje, da nossa pesquisa, tem uma mensagem ali da Joana de Anjos, onde ela diz que elas não são opostas, né? E que a tristeza é a ausência da alegria. Eu me recordo também muito de vivendo muitas palestras, muitas passagens e falas do Haroldo, e o Haroldo, ele comenta o quanto são importantes as emoções na nossa vida. E principalmente que nós devemos tratar as emoções sempre como aquela visita que chega até nós. Então, como que nós tratamos as visitas, né? Quando vem alguém à nossa casa, nós recebemos muito bem, né? Nós desejamos as boas-vindas, nós acolhemos essa visita, nós servimos um cafezinho para a visita, mas nós temos que ter a certeza que ela é apenas uma visita. Ou seja, chega uma hora ela tem que ir. E assim é com a tristeza, né? Como colocamos aqui, a tristeza, na verdade, é a ausência de alegria, porque a alegria é a nossa condição realmente. A alegria é a regra. A tristeza é a exceção. Mas nós vamos ver que não é essa alegria hoje fantasiosa, escandalosa, que muitas vezes a gente tenta demonstrar através de redes sociais, né? Porque hoje nós vivemos uma cultura da felicidade, né? A sociedade impõe isso a nós, né? A cultura da felicidade. Então nós temos que ser felizes, nós precisamos ser felizes. Então a todo momento nós estamos tentando demonstrar algo que no fundo nós não somos, né? Alegres. A alegria é uma condição tão especial na nossa existência. Ela se dá muito pela comunhão com Deus. Nós só podemos ser realmente alegres e felizes, né? A alegria ela é demonstrada através da felicidade interior que nós buscamos. Realmente, se nós vivermos o que nos ensinou, o que nos trouxe Jesus Cristo, e se nós estivermos em total comunhão com o Criador. E não essa alegria que a gente coloca aí, né, às vezes nas redes,
a gente sempre, às vezes, está dando risada, contando piada, euforia. Isso não é a verdadeira alegria que nos trouxe o Divaldo ali na mensagem da manhã. Né? E a tristeza também, né? Ela é uma emoção que, segundo nos diz o próprio Haroldo, nós precisamos saber trabalhar a tristeza, porque ela é positiva, como todas as emoções são positivas. O grande objetivo da tristeza também é nos ensinar, é fazer com que nós possamos nos conhecer. Né? Então, que saibamos cuidar bem das nossas emoções, né? Cuidar muito bem delas, porque elas são muito, muito importantes para que nós possamos transitar de forma adequada, de forma tranquila, nessa existência que Deus nos ofereceu. Obrigado. Obrigado, Edson. Vou passar rapidinho aqui só para dar um oi em quem está chegando, a Flávia Mota, o Roberto Goic, o Carlos Macedo, o Elcio, um grande abraço, Elcio, a Dileuza, a Leia Macedo, a Cíntia, a Lisiane, o Valdecir, a Regina Torres de novo, né? O Paulo Borri, a Suzy, a Cíntia Bayer, o Benhur, a Luciana, Thalita Macedo. Vamos passar aqui, quem mais? O Roberto, a Cristina, o Luiz Vettori, a Natália Civiciuc, a Maria Ana, a Eliane Sampaio, a Vera Lúcia, a Ana Luísa, o Plauto, a Tecla, a Elide, dificuldade de ler, está meio longe, a Joana, o Egberto, o Sérgio Weber, e também o José Roberto e a Maria da Glória, que nos acompanham, a Dona Diva, e vários outros, né, que estão e que não mandaram mensagem ali. A Sandra, da Lagnol, lá de Lages, falando lá de Lages, de Santa Catarina. Um beijo para vocês, um excelente dia. E nós vamos para a primeira pergunta que nos chegou através do WhatsApp, e eu vou projetar na tela para vocês verem. Eu vou endereçar essa primeira pergunta ao Telmo. Deixa eu só postar aqui, para que o pessoal de casa também possa acompanhá-la. Já vou abrir o microfone do Telmo. Vamos lá. Eu vou passar. Telmo, a pergunta... Opa, tá lá. Tá chegando. Os espíritas dizem que procuramos Deus e a religião pelo amor ou pela dor, e que a grande maioria é pela dor. Por que Deus quer o nosso sofrimento? Temos culpa de viver num país com tanto escândalo? Ok, Ricardo. Tem um complemento da pergunta, Thelma. Tenho só um complementinho, deixa eu passar para você. Pois não. Ele, com tantos escândalos de corrupção e governos desonestos, como manter um estado de alegria convivendo com tudo isso? É o Luiz Antônio Ferreira. Bom, Luiz Antônio, obrigado pela pergunta. E realmente a pergunta faz todo sentido e, evidentemente, a doutrina espírita responde essas questões na sua profundidade, na sua essência toda, ela responde essas questões. Mas vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Primeiramente, Deus. Deus não quer que soframos. Né? Não é uma vontade divina nisso. É porque muitas vezes entendemos dessa forma porque não conhecemos ou não entendemos Deus. Né? Deus não pode ser maldoso. Deus não pode ser injusto. Então, nós temos que entender a questão diferente. E aí, eu tenho usado frequentemente uma proposta de reflexão. Diante daquilo que a vida apresenta, nós temos que perguntar o que Deus quer que eu aprenda. E, para isso, precisamos buscar respostas, buscar compreender a vida com mais profundidade, com mais questionamento. Entender o que está acontecendo. E se o objetivo são lições, temos que compreender as lições. E se não aprofundarmos o questionamento, nós não vamos entender. É preciso ir atrás de respostas. O progresso da humanidade está em buscar a verdade que liberta, como propõe Jesus. E o aprendizado se dá de algumas maneiras. Eu
lembro de uma passagem de Confúcio, que o filósofo chinês lá do passado, ele vai dizer que existem 3 formas de aprender. A primeira delas, pela reflexão, diz Confúcio, é mais sábio. A segunda é pela imitação, é mais fácil. Ou seja, alguém já inventou a roda, não precisa inventar a roda. E a terceira é pela experiência. Muitas vezes, nós, nas facilidades, queremos sombra e água fresca e não buscamos aprender com as experiências. Ou não buscamos aprender pela reflexão e pela imitação. Então, nós precisamos da experiência para aprender. Então, a experiência amarga vem como um convite para o aprendizado. Então, nós não precisamos da dor. A dor, como aprendizado, ela é uma escolha nossa. Então, nós escolhemos seguir o caminho do desvio, seguir o caminho tortuoso, nos afastarmos da lei, e toda vez que nos afastamos da lei, nós temos consequência. No Brasil, da lei humana não é muito comum isso, mas da lei de Deus não tem jeito. Então, Deus não pune, não castiga, ele nos oferece um convite ao aprendizado. Este convite é olharmos a vida e tirarmos as lições necessárias, ou precisamos da experiência. E se olharmos aquilo que vivemos, ela tem origem em nós mesmos desta forma. Jesus diz a cada um segundo suas obras. Então, nós precisamos olhar a vida com mais profundidade. O que nós andamos plantando? Nós fazemos as nossas escolhas. Deus nos oferece os recursos necessários para isto. Então, não precisamos da dor para aprender. Nós escolhemos a dor para aprender. Então, se nós escolhermos refletir um pouquinho mais, os recursos para esta reflexão e para a mudança de comportamento, hoje é Páscoa, para fazer renovação, os recursos estão disponíveis aí no Evangelho de Jesus há 2000 anos, mas em tantos outros emissários divinos e tantos exemplos que nós tivemos. Então, não precisamos da dor. A dor, ela é consequência da nossa escolha. Então, se nós escolhermos refletir um pouquinho e mudar as nossas ações, as consequências serão diferentes. Então, o que vivemos são consequência das nossas escolhas. Não é Deus que nos pune, não é Deus que nos oferece a dor, não é Deus que tem filhos privilegiados. Somos nós que escolhemos. E se não encontramos as razões para aquilo que estamos vivendo nesta vida, aí temos que refletir um pouquinho mais. Em outros momentos, nós produzimos de alguma forma. E isto vale para o indivíduo e para a sociedade. Então, nós precisamos buscar fazer escolhas diferentes. E as amarguras e as dores da vida têm este papel. Mas se a gente fica reclamando e achando que está ruim, não aproveita as lições que ela oferece. Agora podemos mudar o foco das lições, sair das experiências amargas necessárias e levar para a reflexão e para a imitação. A solução está em nós. A solução de todos os problemas está em nós, individualmente, cada um mudando a sua vida, mudando o seu comportamento, e os recursos estão aí. Evangelho de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E como Deus é justo, a cada um segundo suas obras. Nós colhemos o que plantamos. Precisamos mudar a semeadura. Obrigado, Telmo. Edson, você gostaria de fazer algumas considerações sobre a pergunta? Eu posso repeti-la para você. Eu pediria... Os espíritas dizem... Pois não. Só para você colocar o final dela, porque o Telmo, de forma muito rica, comentou toda a parte inicial dela. Eu gostaria de me ater daí à parte final. Ok. Quando o Telmo falou a respeito da dor, né, que realmente nós não somos convidados de maneira nenhuma pela dor, ficou muito bem esclarecido. Mas eu achei interessante a colocação do nosso irmão que fez a pergunta, porque ele dividiu, né, em duas, porque no final ele cita a questão política do nosso país, a corrupção, os governos desonestos, né, e nos pergunta como... Ele fala também da culpa antes, né? Um pouquinho antes ele fala da culpa, que nós não teríamos culpa em função da corrupção e dos governos desonestos. Eu concordo, sem sombra de dúvida, nós não temos culpa, mas nós temos responsabilidade, porque os governos, os políticos, eles são reflexos da sociedade. E nós temos, né, se nós temos todos esses desvios que hoje nós
testemunhamos e às vezes não gostamos, por certo, é fruto das escolhas que nós fizemos. E se nós olharmos para dentro de nós, como nos ensina a doutrina espírita, porque, na verdade, a doutrina espírita ela nos mostra que nós precisamos nos corrigir, nós precisamos nos melhorar, e a partir da nossa melhoria, da nossa correção interior, o mundo que está à nossa volta também acaba se transformando. E aí, lógico, a política também vai se transformar. Nós não podemos ficar de braços cruzados e sempre nos colocarmos na posição fácil de criticar, né? Claro que ninguém gosta da política como está, ninguém admite a corrupção da forma como está, mas nós precisamos fazer o que nos compete, que é nos melhorarmos e também, talvez, fazermos escolhas melhores. E, por fim, ele fala assim, como ser alegre diante da corrupção e dos desmandos do nosso país. E aí nós começamos a entender que a alegria, ela não depende necessariamente, essa alegria que a gente colocou no início aqui nas nossas exposições, que é algo muito interior, né? É uma comunhão com Deus, é a certeza da espiritualização. Esse tipo de alegria, na verdade, ela independe do externo, do exterior, do que chega até nós, porque nós podemos ser alegres, como foi também colocado, em relação ao que chega até nós, ou seja, festa, diversão, isso proporciona alegria, mas ela proporciona uma alegria momentânea, mas a alegria que o Divaldo nos trouxe já é uma alegria mais profunda, e ela independe, na minha opinião, lógico, né, ela independe dessas condições externas. Quando eu me sinto muito próximo a Deus e espiritualizado, eu sou alegre naturalmente, e é isso que eu entendo que a gente deva buscar. Ok? Obrigado. Obrigado, Edson. Eu gostaria só de registrar, antes de passar a próxima pergunta, a presença da Daiane Santos, que está nos acompanhando lá dos Estados Unidos, e também o Marcelo, que está lá em Sinop, no Mato Grosso, ex-trabalhador aqui do Fé, Amor e Caridade, acabou se mudando lá para o Mato Grosso. Um grande, forte abraço a você, Marcelo. Vamos a uma outra pergunta, que eu também vou projetar ali para vocês. Qual o sentido da alegria para viver melhor? Deixa eu só colocar na tela. Nós vamos endereçar o Telmo também, para ele começar a fazer as suas reflexões. Qual o sentido da alegria para viver melhor? Existe diferença entre a alegria e a felicidade? Telmo, por favor. Ok, Ricardo. Só uma observação, a pergunta anterior ela foi longa e a minha memória não reteve todo o questionamento. Obrigado, Edson, pela ajuda aí. Eu faria uma pequena observação que eu tenho sobre aquele assunto ainda, que eu tenho comentado em algumas palestras, sobre essas questões de corrupção e coisas desse gênero, que estava contido na pergunta, na expressão democracia. E até tenho afirmado, o Brasil nunca teve democracia. Democracia, para ela existir, é necessário que as pessoas sejam democratas. E nós não somos democratas a partir do momento em que nós não respeitamos leis de trânsito, que nós não respeitamos o direito do outro, que nós somos violentos, nós não somos democratas. Então, para que tenhamos governos democratas e não corruptos, nós temos que ter uma população, como o Edson disse, que também haja assim, nas pequenas coisas e no dia a dia. Ok? Quanto à pergunta agora, qual o sentido da alegria para vivermos melhor, vamos colocar da seguinte forma: você escolhe tomar um suco com açúcar, ou você escolhe tomar um suco de limão, por exemplo, sem açúcar. Tomar o suco de limão com açúcar, você está usando a alegria para facilitar, para ficar mais saborosa a vida, mais gostosa. Mas continua sendo limão. Agora, você toma sem açúcar, você vai sentir exatamente o amargor e a acidez do limão. Então, nós podemos escolher, mesmo diante da adversidade, viver bem com ela e aproveitar a adversidade para o próprio crescimento, ou podemos ficar reclamando e lamentando a vida e as questões que a vida nos apresenta e não crescemos com isso.
Tem uma obra, eu não vou lembrar o nome agora, mas Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. É que nós olhamos, nós somos às vezes tristes ou coisa parecida, e ficamos entristecidos, aborrecidos com as coisas, porque nós damos um foco muito grande às coisas negativas, e isso nós observamos, inclusive, na imprensa, e não damos foco nas coisas agradáveis que a vida tem. Eu costumo dizer que nós, usando sempre metáforas, ninguém tem medo de formiga, ou raramente alguém tem medo de uma formiga. Mas se você pegar essa formiga e colocar nela uma lente de aumento por 500, essa formiga fica maior que você, aí você corre. Basta tirar a lente de aumento. Nós adoramos nos focar nas coisas ruins, e a vida tem muita coisa para motivar a alegria, para adoçar o nosso suco da vida. Nós temos aí tantas coisas para a gente olhar, e muitas vezes nós nos focamos nas coisas ruins. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas da vida. É uma obra de Will Bowen, lembrei o autor? E ele traz grandes lições de como parar de reclamar. Mas essas lições que ele propõe, a proposta, a técnica que ele usa para parar de reclamar, também serve para mudar uma série de questões nas nossas vidas. Se temos que adquirir paciência, tolerância, compreensão, benevolência, essa lição proposta por Will Bowen, orientando de como parar de reclamar, uma técnica, e aproveitar as coisas boas da vida, é isso, aproveitar as coisas boas da vida é colocar o açúcar no suco amargo. A escolha é nossa. Tomamos sem açúcar ou com açúcar. A diferença entre alegria e felicidade, eu entendo a felicidade como algo mais completo, mais profundo, que nós nem ainda sabemos o que seja. Nós temos uma pálida noção. E a alegria seria um dos ingredientes da felicidade. Mas tem outros. Mas a felicidade, ela é a nossa busca permanente. Estamos longe ainda de compreender o que seja felicidade. Alegria a gente sabe um pouquinho, né? Mas felicidade, a gente tem alguns lampejos de felicidade. A felicidade completa ainda a gente não tem nem ideia como ela seja. Tanto que a gente não tem ideia nem da perfeição o que seja. Como propõe Jesus, que sejamos perfeitos. E eu costumo juntar 4 coisas necessárias para se chegar a um nível elevado de condição humana ou de condição pessoal. O amor, como o único caminho, a perfeição para se chegar ao amor, a felicidade como objetivo e a liberdade como consequência. Então, essas 4 coisas andam juntas. Precisamos delas. Então, a felicidade é algo mais profundo, completo, que nós ainda estamos construindo. Ainda não construímos, nem sabemos como ela seja por completa. Só quando chegarmos lá. Não é dado ao homem ser absolutamente feliz neste mundo, como propõe Kardec, porque estamos num mundo de provas e expiações. Pergunta e resposta de Kardec, pergunta 920 do Livro dos Espíritos. Aí você prossegue ali, Kardec trata de felicidade nesse primeiro capítulo da 4ª parte do Livro dos Espíritos, fica por conta, porque o tempo não nos permite aprofundar essa questão. Muito obrigado. Obrigado, Telmo. Edson, chegaram outras perguntas, eu não vou passar essa para você, porque tem uma, até para a gente poder ter uma dinâmica, né, de tentar responder mais perguntas, e aquelas que, porventura, a gente não consiga responder aqui, eu encaminho depois ao Telmo e ao Edson, para que possam nos ajudar nas respostas, e a gente encaminha as pessoas que estão nos passando. Eu vou ler, porque ela é um pouquinho longa também, e ela vai cortar ali na tela quando eu projetar. Perdi meu filho há 2 anos, ele tinha 27 anos, e lá para cá a tristeza me acompanha dia e noite. Não tenho razões para ser alegre e feliz, até que Deus permita que eu vá ao encontro dele. Também sinto que expressar alegria seria um desrespeito ao meu filho. Vocês acham que uma mãe pode ser feliz com esse fardo nas costas? Muito obrigada. Ela pediu para não ser identificada. Edson, por favor. Nossa, irmã, é muito complicado para nós avaliarmos a dor da perda de um filho por uma mãe. Eu penso que isso aí seja imensurável, né? Então, qualquer tipo de colocação que se faça quanto
aos reflexos dessa experiência, na verdade, que a senhora está vivendo, é minimizar a situação. Mas o que o Espiritismo nos traz, o que ele nos mostra como uma doutrina totalmente consoladora, científica, religiosa, que se apega nos ensinamentos de Jesus, né? Primeiro, é nos mostrar que a vida é eterna. Então, primeiro, nós não perdemos ninguém. É lógico que nós sabemos que o contato físico, a presença, o dia a dia, é algo extremamente importante na nossa existência, né? Então, esse contato que nós perdemos, na verdade, quando um ente querido, como um filho, desencarna, isso nos faz sofrer e é extremamente dolorido. Mas quando nós temos a certeza, e nós espíritas temos essa certeza, de que a vida continua, de que o seu filho está vivo, que essa experiência que tanto a senhora, quanto todos os seus familiares, quanto o seu próprio filho, é uma experiência necessária, com toda a dor que ela possa provocar, mas é uma experiência necessária, uma experiência que já estava, né, segundo nos diz a doutrina espírita, prevista, que o seu filho está num processo que ele está continuando a sua caminhada, e nós que ficamos aqui, nós temos que ter essa convicção e saber que, para nós, apesar de todas as dores que a vida num mundo, como bem frisou o Telmo, de provas e expiações proporciona, né, porque não dá para fugir dessa realidade, né? Então, para nós continuar a caminhada, porque onde quer que esteja, o seu filho também vai se sentir melhor percebendo que a senhora continua a sua caminhada, sabendo enfrentar as dificuldades, sabendo enfrentar esse momento, acreditando claramente que vocês vão novamente se reencontrar em um certo momento, né? Agora, mensurar tudo isso, né? Toda a dor que a senhora sofre é difícil. Agora, a alegria, né? O tema que nós colocamos, né? A senhora coloca no final ali: sinto que expressar alegria seria um desrespeito ao meu filho. Veja, avaliar o seu sentimento é difícil, não dá para nós julgarmos a sua posição de maneira nenhuma. Mas a alegria, como eu tentei colocar aqui, como eu coloco e como eu entendo a alegria, é acreditar e aceitar Deus, né? Nós entendemos que Deus não é cruel, não pune, né? Não é injusto, e ele é extremamente amoroso. Quando estamos diante de uma perda como essa, né, às vezes nós até nos afastamos um pouco de Deus e deixamos de acreditar um Deus justo e bom, como nós internamente acreditamos, né? Então, esse Deus justo e bom, né, ele não vai nos trazer de forma alguma dor e sofrimento que não seja a nossa necessária. E como Jesus nos disse também, né, ensinamentos do nosso irmão, do nosso mestre, que Deus nos dá sempre um fardo na medida que nós possamos suportar. Então, a senhora, com certeza, tem condições de superar esse momento, buscar forças, buscar terapia, se assim for necessário, mas entender que a alegria, em hipótese alguma, na minha maneira de ver, desrespeitaria o seu filho, porque ser feliz e ser alegre não é demonstrar que você esqueceu aquele ente querido, né? Às vezes isso passa pela nossa cabeça: bom, se eu for feliz, se eu demonstrar felicidade e alegria, é porque eu esqueci ele, e não é assim que a coisa deve funcionar na nossa mente, né? Então, é buscar em Deus, buscar na medicina, buscar em tudo que nos cerca, formas da gente superar esse momento de dor. Obrigado, Edson. Telmo, você gostaria de contribuir? Posso contribuir, claro, e realmente me solidarizo muito com esta mãe. Realmente eu entendo que a dor da ausência de um filho é a maior dor que o ser humano pode sofrer. Mas algumas consideraçõezinhas a respeito. Vamos
olhar a Terra como uma escola ou como uma prisão. Estamos todos numa prisão, não somos daqui. Estamos numa prisão. Terminou a pena. Ou terminou o ano letivo, como você quiser olhar. E não seria justo segurar este ser que concluiu ficar por aqui. Mas, como disse o Edson, nós somos eternos, imortais. E aí eu sugiro a esta mãe dar uma olhadinha no material que tem na Revista Espírita de fevereiro de 1865, um discurso do poeta Victor Hugo no sepultamento de uma jovem. É altamente consolador. E na Revista Espírita de fevereiro de 65 tem este discurso do poeta, tem uma manifestação da jovem que ela fez na Sociedade de Estudo Espírita de Paris, manifestando a sua continuidade. Muito lindo e altamente consolador. Se essa mãe não tem a Revista Espírita, depois pode pedir à Casa Espírita, ao CEFAC, o meu e-mail, ou se o Ricardo puder colocar o meu e-mail a esta mãe, telmofsantos@gmail.com, mas depois a gente pode colocar, eu mando esse material para ela. É altamente consolador. E tem um trechinho que me chama muita atenção, que é muito rico, em que Victor Hugo diz o seguinte: o ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade, amar seria um tormento. O que ele está nos convidando? Se somos convidados a amar, e esta mãe, por certo, está sofrendo porque ama seu filho, não é amor, não, ela ama esse filho, porque ele não deixou de existir. Se não fôssemos imortais, amar seria um tormento, porque seria para nunca mais. Não é para nunca mais. Vamos nos reencontrar. Então, é preciso que a gente se fortaleça e compreenda um pouquinho mais, compreenda o próprio Criador, aprofundar o entendimento do Criador, sem dúvida. Mas a outra questão sobre o filho ser um desrespeito à memória do filho, à alegria, me desculpe, mas a doutrina espírita nos mostra com muita clareza que a nossa tristeza influencia negativamente ele. É prejudicial ao ser que está no mundo espiritual. Ele quer que continuemos a vida, como disse o Edson. Então, a gente fala de obsessão, o mundo espiritual obsediando aqui, perturbando aqui, ou influenciando positivamente através das inspirações. Mas daqui para lá também nós influenciamos. Quando oramos pelos nossos entes queridos, quando mandamos bons pensamentos a eles, nós estamos intuindo e inspirando. Quando sofremos e lamentamos desesperadamente a sua ausência, nós estamos perturbando o mundo espiritual. Então, minha querida irmã, que não se identificou, e respeitamos isso, é claro, a alegria vai fazer um bem muito grande para o seu filho no mundo espiritual. Seja alegre, continue a vida. Ela é maravilhosa e tem que ser aproveitada. Você ainda continua na escola, aproveite as lições. Seja muito alegre e aproveite. Seu filho vai se sentir muito feliz por te ver alegre, não tenha dúvida disso. E a doutrina espírita te ajuda nisso. Se você não é espírita e quiser estudar, não precisa ser espírita, basta estudar um pouquinho e compreender o Criador com maior profundidade. Que Deus te ampare e te fortaleça nessa tua dificuldade. Obrigado, Telmo. Inclusive, aproveitando essa pergunta e a explanação que vocês nos ofereceram, nós queremos apenas reforçar, né, de que a casa disponibiliza o atendimento fraterno, que é a possibilidade de nós termos uma conversa privada, respeitando, né, a identidade de cada um e apresentando algumas explicações ou alguns caminhos, mostrando alguns caminhos para que a gente possa melhor entender os momentos em que vivenciamos. Agradecemos ao Telmo também por se oferecer e se a nossa companheira desejar, eu encaminho o teu e-mail para ela, Telmo. Nosso tempo passa, chegam mensagens no WhatsApp, depois eu vou encaminhar para vocês. Eu queria entrar, mas inclusive se ela quiser conversar também comigo ou com vocês na Casa Espírita, mas se ela está longe, ela pode conversar por e-mail ou por WhatsApp. Depois pelo e-mail eu posso fornecer o WhatsApp e a gente fazer esse fraterno, você ou alguém da casa, estamos à disposição nestes momentos, principalmente. Obrigado, Telmo, com certeza. Sabemos que podemos contar com você e com todos os outros. Na verdade, o nosso maior
Nosso maior sentido é esse, né? É de tentar levar conforto. Esse é o propósito da doutrina, levar conforto, levar consolo, não o nosso, né? Mas o propósito da doutrina espírita. Eu queria, a gente está caminhando muito rápido, mas eu vou colocar uma outra pergunta que chegou, para vocês responderem um pouquinho mais rápido, para a gente não ultrapassar demais o nosso tempo. E a pergunta é: tristeza na alma, o que significa? Como lidar com ela? Existe tratamento no espiritismo para tristeza? Thelmo, teu microfone está aberto, começa você rapidinho. Tristeza da alma, eu estou entendendo que a pessoa está me perguntando alguma coisa que ela não consegue nem explicar, que está lá dentro, enraizada, né? Olha, poderíamos falar aqui 1 hora sobre essa questão, né? Mas vamos trazer rapidamente. Pode ser uma saudade de outros tempos, né? De outros momentos em outras vidas. Aí temos que pensar em reencarnação, temos que pensar numa série de coisas. Alguma coisa, se não for neste momento, de repente uma tristeza que a gente construiu por um trauma na infância, alguma ocorrência da infância, temos que olhar um pouquinho mais para trás. Mas aí teremos que fazer uma viagem muito longa que o nosso tempo agora não nos permite, né? Mas temos que buscar, eu continuo naquela questão, buscar respostas, compreender e buscar o conforto, primeiramente em Deus. Eu costumo dizer que a fé é a energia que deve nos manter e nos sustentar. Eu até falei numa palestra que ela é o princípio ativo do remédio para os nossos males. E, evidentemente, o remédio é Jesus. Deus é o princípio ativo, a fé é o princípio ativo, encontramos em Deus, e a solução é Jesus. Não importa a dor, se ela seja da alma, de onde ela seja, a tristeza de onde seja, temos que buscar o remédio. E o grande remédio está no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Thelmo. Edson, estou liberando o teu microfone, fica à vontade. Então é isso, Ricardo. Na verdade, você foi convidar 2 faladores aqui, né? Daí fica complicado. Mas veja, tristeza na alma profunda, em rápidas palavras. Na verdade, a tristeza, como a gente comentou, é uma emoção que vem para nos ensinar e nós precisamos saber cuidar dessa emoção. Agora, quando é uma tristeza extremamente profunda, né, que nós não sabemos o porquê, nós temos que tomar o cuidado se isso aí não está nos conduzindo ou não está nos levando para um mal do psiquismo, para uma doença realmente que é a depressão. Então, a gente tem poucas informações dessa irmã que nos mandou a pergunta, então nós desconhecemos esses fatos. Agora, como bem pontuou o Thelmo, né, a tristeza é uma perda de algo. Geralmente ela vem de maneira externa, como comentou o Divaldo lá no vídeo que a gente assistiu, a escritora estava triste com 4 aninhos, né, triste, porque os irmãozinhos dela estavam tristes porque haviam perdido a cachorrinha. Na verdade, ela nem gostava da cachorrinha, né? Então ela ficou triste porque os outros estavam tristes porque haviam perdido. Então vejam como que funciona essa emoção dentro de nós. E ela vai e vem, na verdade. Às vezes nós ficamos tristes com o fato que aconteceu agora, e como aconteceu no vídeo, você recebe uma outra notícia rapidinho que te traz alegria. Então, às vezes, a gente luta com essas 2 emoções dentro de nós, né? Estou alegre e, de repente, estou triste, porque fatos do externo me atingem a todo momento, fatos do mundo externo, né? Então, só avaliar, no caso dessa irmã, essa tristeza profunda. O que vem a ser essa tristeza profunda? Se ela é extensa em termos de tempo, aí aconselha-se que ela busque outras formas de alternativa, porque o tratamento espiritual é extremamente importante e ajuda, mas aí precisa ser complementado, caso ela esteja diante de uma depressão, pelo tratamento psiquiátrico, psicológico e pela ciência médica. Tá ok? Obrigado, Edson. Como disse o Thelmo em uma das suas respostas, não preciso me tornar espírita para estabelecer contato com algumas respostas, né, que o espiritismo nos oferece para melhor entender e compreender algumas circunstâncias que a nossa vida, né, nos convida a todos os instantes. Nós estamos caminhando para o nosso final.
Até estamos um pouquinho adiantado, o Telmo, quando convidamos para participar desse nosso encontro, dessa nossa proposta, ele me disse, o tempo é muito curto, vocês vão ter que estender esse tempo, porque vão ter perguntas, uma pergunta chama a outra, e realmente, Telmo, a gente já está percebendo que você tem razão. Então, eu gostaria de passar a palavra para o Edson, que está com o microfone aberto, para que faça as suas considerações finais rapidinho. Obrigado, Edson. Breves. Então, eu gostaria de citar um livro que eu li agora, do Marlon, muitos conhecem, Cultivo das Emoções. Belíssimo. E ele trata de 4 emoções, né, que ele intitula Emoções Básicas. E entre essas 4 está a alegria e a tristeza. E ele nos fala, ele usa algumas metáforas para tentar explicar a alegria e a tristeza. Então, ele compara com as estações do ano, né? Ele compara com as flores, nos diz que a alegria seria como o girassol, nos diz que a tristeza seria como a orquídea, porque necessita de muito cuidado, né? A orquídea é uma planta que necessita de muito cuidado. E o título do livro dele é Cultivo das Emoções. E aí nós tentamos analisar e entender o que é cultivar alguma coisa. Cultivar é cuidar, tratar com carinho, tratar com amor, né? Isso é o significado de cultivar. O agricultor sabe disso. Então, para cultivar um arroz, para que ele produza, eu preciso tratar com cuidado, eu preciso de água, eu preciso de tirar as ervas daninhas. Então, em tudo, todo tipo de produto agrícola necessita de cultivo. E as nossas emoções necessitam de serem cultivadas, de serem cuidadas amorosamente. E aí a gente sempre convida, né, para que nós, que não somos espíritas, conhecemos melhor essa doutrina. Conhecer, não é se tornar espírita, porque nunca o espiritismo teve, né, a pretensão de converter qualquer pessoa, mas de conhecer essa doutrina, que tanto esclarecimento traz e tanto nos mostra de forma a administrarmos esses conflitos da existência, que fazem parte da existência, e que nós não conseguimos de maneira nenhuma, né, nos eximir deles. Agradeço do fundo do meu coração ao Ricardo, ao Telmo aqui por esse bate-papo gostoso, e a todos que estão aí e que nos acompanharam em qualquer lugar do nosso planeta aí. Que Deus nos proteja, nos abençoe, e que tenhamos uma excelente Páscoa, e que fiquemos todos em paz. Obrigado. Obrigado, Edson. Telmo, teu microfone já está liberado, por favor. Ok, Ricardo, obrigado. Só uma observação sobre a última pergunta. Também convidar esta pessoa ao atendimento fraterno da Casa Espírita, para que ela busque se auxiliar nessa direção e receber uma orientação que pode ser um contributo nessa direção. Eu só vou sugerir, eu já fiz a reclamação, né? Vamos aumentar o tempo, porque realmente é muito rico este trabalho de responder perguntas. Por quê? Porque você atende diretamente às necessidades das pessoas. Mas agradecer ao Ricardo pelo convite, aos nossos companheiros aí de bancada, né, o Edson e o nosso assessor técnico, Chico, pelo apoio e pela presença deles, pelo esforço, e agradecer aquelas pessoas que mandaram perguntas, aquelas pessoas que não mandaram pergunta, mas estão conosco, nos assistindo, e a nossa gratidão, e nos colocamos à disposição. Quem quiser meu e-mail, algum contato, imagino que os outros também estão disponíveis, porque o objetivo é esse, levar essa doutrina consoladora aos corações. Muito obrigado pela oportunidade. Preciso do trabalho. Todos nós, né, Telmo? Obrigado mais uma vez a vocês. Não estamos nos despedindo ainda, nós vamos voltar a falar. Eu gostaria só de fazer alguns registros, algumas mensagens que chegaram, né? Lembrando o filme As Mães de Francisco, né? Mães de Chico, também para consolar aquela mãe que perdeu o seu filho, o Ben-Hur, né, que é lá de Araucária, também está nos trazendo uma mensagem que eu vou projetar aqui na tela para a gente dar uma lida. Pois é, queridos amigos, e a saudade. Não há como sentir...
não há como senti-la, mas faz parte de uma viagem, como nos portões de uma rodoviária, de uma despedida. Porém, no outro terminal, há muita alegria em recebê-lo. E há vários outros colegas, né, o Elcio, que estão aqui mandando as suas mensagens. A gente, infelizmente, não consegue, né, trazer todos, mas recebam o nosso carinho, recebam o nosso abraço, e na medida do possível nós vamos tentando atender a todos vocês. Nós vamos convidar, nós vamos trazer o Chico de novo aqui para a tela, porque ele vai trazer um vídeo, como nós falamos no início. Nós iniciamos com uma música do Departamento da Família e nós vamos encerrar essas atividades antes da nossa prece também com uma música cantada por diversos trabalhadores do Departamento da Família e da Infância e Juventude, que dividiram a música em trechinhos e cada um foi cantando na sua casa. Vamos ver, Chico, como ficou? Você não terá atender. A carta já chegou, você não quis abrir pra ler. O filme tá na tela, você não parou pra ver. A vida tá passando e você não quer viver. Pra melhorar, sintonizar o coração. As ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Descendo, vou me ajudar a viver. Com a fé vou transportando as montanhas sem sofrer. Aproveitar as oportunidades pra valer. Pois quanto mais eu erro, mais eu volto pra aprender. Pra melhorar, sintonizar o coração. Nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão. Jesus está nos chamando, meu irmão. Parabéns a todos os trabalhadores voluntários do Cefac, aqueles que estão, né, neste vídeo, mas em todos os demais, né? Receba o nosso abraço, o nosso aplauso, né, Edson, e o nosso carinho. Bem, nós vamos passar para a parte final. Eu vou fazer uma pequena leitura de um texto de Meimei, e eu gostaria de convidar ao Telmo, que tão logo eu termine a leitura, conduza os nossos pensamentos em prece para encerrarmos as atividades da manhã. Pode ser, Telmo? Já vou deixar teu microfone aberto. O texto intitula-se Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é a mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza, entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meimei. Bom, já foi uma prece, né? Esse texto de Meimei aí, né? Mas vamos orar, sintonizar os nossos corações,
um pouco mais, elevando o nosso pensamento a Deus e até nos desculpando com Ele, porque apesar de tantas lições que Ele já nos mandou para caminharmos na direção do amor e sermos efetivamente felizes, alegres, permanentemente, nós ainda não utilizamos os recursos. Mas Deus, generoso como é, nos oferece sempre novas oportunidades. Obrigado, Senhor. Mesmo diante da nossa teimosia, as lições e o seu convite para nos aproximarmos de Ti estão presentes no nosso dia a dia. E tudo representa este convite, nada mais do que isto. Portanto, agradecemos as renovadas oportunidades que nos oferece. Agradecemos esta oportunidade que tivemos hoje de refletir um pouco, de trabalharmos um pouquinho questões para nos auxiliarmos a todos, não só a nós que estamos falando, mas a todos que nos ouviram, a todos aqueles que têm oportunidade, terem o auxílio das reflexões para melhorar o seu caminhar na direção da casa do Pai, quais filhos pródigos que somos. Obrigado, Senhor. Mas te agradecemos especialmente por ter nos enviado Jesus, entre tantos emissários, modelo e guia de nossas vidas. A ti, querido amigo, a nossa gratidão por teres estado conosco, trazendo as lições do teu evangelho, e morredoras, há 2000 anos estão ao nosso dispor e ainda não aprendemos a utilizar. Que possamos, com a tua inspiração e dos teus prepostos espíritos de luz, cada vez mais colocar em nossas vidas estes ensinamentos que nos deixaste e que frequentemente nos reapresenta através de tantos emissários. Sê conosco e nos ampara sempre, querido amigo, principalmente nos nossos propósitos no caminho do bem, que possamos compreender com as tuas lições que o amor é o único caminho para a felicidade. Sê conosco sempre, querido amigo. Que assim seja. Que assim seja. Então, queremos expressar mais uma vez a nossa gratidão ao Telmo, ao Edson, ao Chico, nosso assistente de palco, né, Chico? Nosso assistente de tecnologia, mas em especial ao Telmo e ao Edson, que atenderam não a um pedido do Ricardo, mas sim a um pedido da instituição Fé, Amor e Caridade. Agradecer a todos vocês que nos acompanham ao vivo pelo YouTube, e pedimos também desculpas, né, por não trazer aqui a palavra ou o recadinho de todos, mas recebam o nosso abraço afetuoso e um beijo no coração de vocês. Um excelente domingo, um excelente Páscoa a todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.